Questão 15. Vamos lá então, né? O exercício falou que era um quadrilátero plano. Eu que desenhei esse quadrilátero aqui. Mas o ângulo ABC e ABD e ADC, eles eram de 90 graus, eram retângulos. E que o lado AB era igual ao lado AD, que media 1. O lado BC era igual ao lado CD, que media 2. E ele citou que BD é uma diagonal é que liga um vértice no outro. E o exercício quer saber o seguinte, o valor do cosseno de C. Essa é a pergunta do exercício aqui, cosseno de C. Aí o seguinte, qualquer quadrilátero tem os 4 ângulos somados igual a 360 graus. Como aqui já é 90, aqui já é 90, eu já tenho 180. Então tá faltando 180. Então esse junto com esse tem de dar 180. Por isso que eu chamei aqui de x, então aqui tem de ser 180 menos x. Os dois tem de dar 180. Aí, o seguinte, eu vou trabalhar aqui com a lei dos cossenos. Quando foi traçada essa diagonal BD, formou um triângulo aqui para cima e um triângulo aqui para baixo. Eu vou aplicar a lei dos cossenos nos dois. Primeiro eu vou fazer essa aqui de baixo. Como que fica a lei dos cossenos aqui? Eu tenho dois lados, o ângulo entre os dois lados e o terceiro lado desconhecido. A lei dos cossenos, a gente isola o lado desconhecido. Então ela fica assim, ó, ao quadrado, que é igual 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes B, então vezes 2 vezes 2, vezes cosseno, no caso aqui de x, que eu chamei de x, cosseno do ângulo. Então, nós vamos ter que A ao quadrado é igual, aqui vai ficar 4, mais 4, menos 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes cosseno de x, 8 cosseno de x. Resumindo, eu vou encontrar que A ao quadrado é igual 4 mais 4, 8, né? Então, eu vou colocar 8, menos 8 cosseno de x. Então, eu vou deixar isso aqui separado. Eu agora vou aplicar a lei dos cossenos para o triângulo de cima. Eu tenho também dois lados conhecidos e o ângulo entre eles. Então, eu quero achar esse lado desconhecido que também é o lado A, né? Então, ele vai ser o lado que vai ficar isolado aqui em cima também. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. A ao quadrado é igual. Só que agora, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes cosseno de 180 menos x. Então, nós vamos ter que A ao quadrado é igual. Então, 1 mais 1, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2, cosseno de 180 menos x. Então, a gente vai chegar no seguinte resultado aqui, ó. Nós vamos ter, então, A ao quadrado, que é igual 1 mais 1, 2, menos 2 cosseno de 180 menos x. Agora, vamos ver se concordam comigo no seguinte. Esse mesmo A ao quadrado aqui, que eu isolei aqui, é o mesmo A ao quadrado que eu isolei aqui. É o mesmo A. Então, significa que isso é igual a isso. Tá? Então, A2 é igual a 2, porque é o mesmo A que está pontilhado aqui. Então, eu vou pegar 8 menos 8 cosseno de x, eu vou fazer aqui em cima, ó. 8 menos 8 cosseno de x é igual a 2, aqui, ó, menos 2 cosseno de 180 menos x. Agora, aqui nós vamos fazer um lembrete agora do ciclo trigonométrico, por causa desse 180 menos x. Vão lembrar comigo aqui no ciclo trigonométrico o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, eixo dos cossenos e eixo do seno. Como aqui está 180 menos x, está fazendo uma redução ao primeiro quadrante. Então, é como se x fosse o ângulo do primeiro quadrante. Então, beleza, o x vamos supor que está aqui, num ponto qualquer, no primeiro quadrante.
O eixo cosseno no primeiro quadrante, o cosseno no primeiro quadrante, ele é positivo aqui, ó. E no quarto também. No segundo e no terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Quando a gente faz a redução, aqui tá π, né? Que é 180. Quando a gente caminha no mesmo sentido do ciclo trigonométrico, a gente soma. Quando a gente caminha no sentido contrário, a gente subtrai. Então, se aqui está escrito 180 menos x, é porque eu vou voltar. E se fosse 180 mais x, ele estaria no terceiro quadrante. Então, se eu estou voltando, esse ângulo vai estar aqui no segundo quadrante, que eu estou fazendo a redução para o segundo quadrante. E quando a gente faz redução, o valor do cosseno ele é o mesmo, valor numérico, cosseno ou seno. Só tem que prestar atenção na sinalização. Então, o mesmo valor que eu encontrar, por exemplo, se aqui for 30, um exemplo, tá? Não é 30 graus não, um valor 30. Se aqui for 30, aqui também vai ser 30, mas como o cosseno aqui é negativo, aí eu coloco menos 30. Então, quando eu tenho lá 180 menos x, é a mesma coisa desse ângulo estar aqui no segundo quadrante. Então, ele tem o mesmo valor do cosseno de x, só que com sinal negativo. Tá? Pelo fato dele estar no segundo quadrante, e segundo quadrante cosseno é negativo. Então, na verdade, aqui vai ficar assim, ó, 8 menos 8 cosseno de x é igual a 2 menos 2 que multiplica. Aí, no lugar de cosseno de 180 menos x, eu vou colocar o mesmo valor de cosseno de x, só que com sinal contrário. Ou seja, então aqui vai ficar menos cosseno de x. Porque eu fiz a redução para o segundo quadrante. É o mesmo valor de cosseno de x, só que com sinal contrário. Por isso que eu pus menos cosseno de x. Então, o seguinte, então aqui nós vamos ter 8 menos 8 cosseno de x é igual a 2, negativo vezes negativo positivo, mais 2 cosseno de x. Ó, mais 2 cosseno de x passa para cá menos 2. Menos 8 com menos 2 vai dar menos 10 cosseno de x é igual. Mais 8 passa para lá menos 8. Mais 2 com menos 8 vai menos 6. Na hora de isolar o cosseno de x, ó, tá um pouquinho apertadinho aqui. Cosseno de x é igual a menos 6 sobre menos 10. Só que negativo dividindo negativo é positivo. E 6 com 10 não dá para simplificar por 2, né? 6 dividido por 2 é 3 e 10 dividido por 2 é 5. Então, nós temos aí resultado 3/5, que me parece que é a letra C aí.